E apontamos que temos 209 plugados acompanhando esse seminário. Isso reflete, antes de mais nada, a relevância do tema e como ele deveria ter o cuidado dos nossos administradores. Então, vamos passar um intervalo de 10 minutos e depois pretendemos estar com todos os presentes e os que estão via internet para a continuidade com a palestra do professor Yashel. Antes de mais nada, eu gostaria, uma vez mais, de parabenizar e agradecer os nossos palestrantes pela excelência da palestra e pela relevância dos temas tratados. Sim, o desembargador Marrei, em nome da escola, passará o certificado ao Dr. Fernão Borba. Doutora Alexandra. Então, retomamos aos nossos trabalhos. Já tenho ao meu lado o professor Flávio Luiz Yashel. Eu vou deixar de proceder qualquer tentativa de leitura do extenso currículo do professor, limitando-me a dizer que foi juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que nos orgulha. É advogado em São Paulo, em Brasília, professor titular da Faculdade de Direito da USP, mestre, doutor e livre-docente pela mesma universidade, tem diversos livros e artigos publicados, profere com frequência palestras e está aqui para nos ajudar na discussão desse relevante tema. Sem mais delongas, passo a palavra ao ilustre professor, agradecendo pela presença em nome da escola. E da Pamages. Prezada doutora Luciana, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar todos os magistrados, colegas presentes, eu quero dizer, em primeiro lugar, que é uma alegria, uma honra estar aqui, mas eu quero adiantar aos senhores que eu me sinto um verdadeiro marciano, porque eu me encontro dentre profissionais que conhecem uma matéria que eu não conheço. E poucas vezes na vida eu me senti assim tão despreparado para falar sobre um tema como esse. É claro que eu tenho um pouco do conhecimento prático e tenho certeza que o convite foi dirigido na expectativa de que talvez os senhores pudessem ter a opinião sobre alguns pontos desses que são relevantes, que já foram bem tocados, por um, entre aspas, imparcial processualista. Alguém que viesse com a visão processual e que talvez com a ingenuidade de um processualista perto do problema, pudesse trazer, portanto, alguma colaboração. Então, eu antecipadamente e justifico essa minha, digamos, incapacidade de contribuir para este evento, porque realmente acho que os senhores, pelo menos do que já ouvi aqui, realmente os conhecedores da matéria já tocaram nos pontos relevantes e o fizeram com grande clareza e grande profundidade. Então, eu vou, na verdade, tocar em alguns pontos que me parecem relevantes. Peço desculpas por essa metodologia assim, um pouco rabulesca. Vou me pronunciar, na verdade, sobre algumas coisas que já foram faladas aqui e que talvez comportem algum acréscimo da minha parte. A mim coube falar de três, digamos, pontos diferentes: sequestros, sanções e cessões. E eu tomo a liberdade, com esta ressalva que fiz, de começar pela última parte, embora ela já tenha sido, aliás, todas elas já foram objeto de alguma consideração, pela parte das cessões. Porque, de fato, elas já eram admitidas antes da emenda constitucional, e continuam a ser admitidas, inclusive já foi tratado aqui relativamente aos precatórios de caráter alimentar,
sem prejuízo da natureza do caráter alimentar, apenas que não com a transferência daquelas superpreferências, para usar aqui a expressão que já foi empregada. E eu tomo a liberdade de tocar nesse ponto, por quê? E partir dele, porque essa lei, ato falho, essa emenda constitucional, eu já rebaixei essa emenda constitucional, assim, essa emenda constitucional, ela de fato é curiosa do ponto de vista, não digo jurídico, mas político, sociológico, ou até jurídico do ponto de vista da moralidade, não é? Estou aqui afirmando que ela seja imoral, mas é curioso porque ela estabelece uma regulamentação de pagamento de precatórios e ela já traz uma regra sobre leilão. Quase como dizendo, olha, na verdade nós vamos resolver uma parte e a outra parte vão resolver do jeito que der. Eu apelo para o capitalismo aqui, os senhores então resolvam de alguma forma. Quer dizer, alguém mencionou, e com muita propriedade, que precatório ganhou foros de circulação mesmo, como se fosse um crédito que circula, títulos de crédito que circula. E ao mesmo tempo isso é a constatação, é a negação da possibilidade de se fazer valer o direito. Ou seja, já parto da premissa de que o reconhecimento do direito não vale, e eu vou pôr em leilão para ver quem paga mais, na premissa de que aquilo vai pegar muito pouco. Quer dizer, é uma postura do Estado que realmente é quase um insulto ao cidadão. Porque é como se dissesse, olha, é um problema, não vamos resolver o problema, e vamos ver aí se pelos mecanismos tradicionais do capitalismo os senhores resolvem. Eu não quero ficar aqui só na postura crítica. O que eu quero dizer? É que, partindo da premissa de que a ADIM não produz o seu resultado, que a Corte dos Direitos Humanos não resolve o nosso problema, é de se esperar que o Judiciário tente, pelo menos tente, e ele deve ser louvado por fazer isso, fazer o que está a seu alcance. E talvez tentar fazer um pouco mais do que até hoje se entendeu esteja a seu alcance. Não para chamar para o presidente do tribunal a responsabilidade por ato de improbidade, mas tentar encontrar formas de dar uma resposta a este tapa, com devido respeito, que se dá na sociedade. Dizer, olha, não vamos pagar, e ponto final. E justamente a questão da cessão é o ponto, talvez, de partida da exploração econômica deste ativo, se é que podemos assim entender. E eu ouvi atentamente as ponderações, e acho que elas refletem o entendimento que prevaleceu até hoje, acerca do problema da eficácia liberatória, portanto, da possibilidade de compensação a partir dos precatórios. E, de fato, existe aquela compensação em prol do credor, aquela intimação que se faz da pessoa jurídica de direito público, e afora essa compensação existe aquela outra muitíssimo limitada, que está prevista no parágrafo 10 do artigo 97, né, com a redação do artigo 2º da emenda, que coloca o sequestro, claro, em primeiro lugar, e que depois coloca, alternativamente, no caso de não se fazer o pagamento, por ordem do presidente do tribunal requerido, em favor dos credores dos precatórios, um direito que se diz aqui líquido e certo, auto-aplicável, então aí eu tomo a liberdade de propor essa discussão aos senhores, independente de regulamentação, a compensação automática. Por quê? E olha um processualista falando disso, quer dizer, um absurdo, realmente, vocês deviam me interditar aqui, deviam caçar a minha palavra. Eu digo isso por quê? Porque isso talvez esteja ao alcance do Poder Judiciário. Quer dizer, tudo bem, eu concordo que o obstáculo para a compensação, nem discuto o problema do juízo competente, acho mesmo que tem que discutir na sede própria. Mas o obstáculo à compensação sempre foi, salvo o melhor juízo, exatamente o de falta de regulamentação legal. Né? Eu, estudando a matéria para poder vir aqui, tive notícia de algum Estado, algum ente da federação, acho que não era município, algum Estado, que teria regulamentado a Rondônia. E depois voltou atrás diante da constatação. Então a informação que foi passada é essa. Quer dizer, que é possível teoricamente. O que eu estou querendo dizer é que se nós encurralamos a sociedade, se
Se o Estado encurrala, e a palavra é essa, a sociedade, desta forma, então é preciso reagir de alguma forma ao cenário político, né, onde nós podemos tentar reagir politicamente, e ao cenário judicial, em que se pode tentar fazer alguma coisa. Então eu reconheço que aqui a condição para que nasça o direito à compensação é a não liberação dos recursos, é nesse contexto que está inserido. E, portanto, então, criar esta compensação fora disso seria, de fato, aparentemente, desatender a literalidade da emenda. Agora, existe um argumento que já foi levantado de que se existe a compensação em prol do credor, então deve existir a possibilidade e o caminho da compensação para o devedor, sendo que, repito e encerro esse ponto, a autoaplicabilidade, a possibilidade de aplicação imediata da compensação é um dado juridicamente reconhecido. Está certo que é numa hipótese que não foi aquela vislumbrada que eu estou tratando agora, mas que o argumento de precisa de lei pode ser superado, pode, porque foi superado pela emenda constitucional. Então, eu, na espera de que o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma, reaja à edição dessa emenda constitucional, pelo menos não no tocante à atribuição de encargos que deu ao Poder Judiciário, que talvez realmente façam com que a coisa funcione melhor. Nessa parte, eu acho melhor que fique na mão do Judiciário do que do jeito que está. Mas que ataque pelo menos a parte em que aí o Judiciário não pode fazer nada, porque o Judiciário, como foi brincado aqui, não dá para o presidente do tribunal ficar tomando empréstimo para pagar precatório, né? Então, esse limite não dá. Você fica com encargo, mas me dá o dinheiro aqui para eu organizar. Se eu não tiver o dinheiro, não tem como fazer. Então, eu começo por essa parte, já adianto numa exposição que será breve, porque, volto a dizer, eu vou tocar em alguns pontos daqueles que já foram tratados, dizendo isso. Eu acho que a questão da cessão dos precatórios, ela fica praticamente anulada se nós não dermos a essa cessão dos precatórios o necessário complemento que o sistema, que a visão econômica impõe. No contrário, a cessão do precatório acabará servindo, em boa medida, para alguém que está desesperado, servir a alguém que tem poder econômico, e isso, no fim, só atrai o sistema, quer dizer, só é mais perverso ainda com o sistema. E é um círculo vicioso, né? Quanto menos a possibilidade do precatório ser ressarcido, menos ainda o seu valor, consequentemente, mais as pessoas explorarão essa situação, que não é o que nós desejamos. Se nós fizermos com que, por vias reflexas, o precatório acabe tendo esse poder liberatório, talvez nós consigamos contribuir para dar uma parcial resposta a isso. Então, e também complemento dizendo o seguinte, eu acho que uma outra solução para isso, quer dizer, paliativo talvez, é talvez uma ampliação da admissibilidade justamente dos precatórios para a garantia de juízo. Por quê? Porque com a alteração da execução, enfim, extrajudicial, com a possibilidade de adjudicação de patrimônio, talvez essa também fosse uma outra saída. Quer dizer, eu não estou dando em pagamento, mas hoje, na perspectiva da execução, garantia de juízo e pagamento se aproximam em boa medida, porque a adjudicação é a primeira das figuras. De tal sorte que, eu estava também aqui tentando preparar, diminuir a minha vergonha aqui, e me deparei com uma decisão aqui do STJ, confirmando que só depõe mesmo, né? Quer dizer, é a constatação da realidade, dizendo precatório precisa ser avaliado. Precatório não vale o valor de face. Que é isso? Precatório tem que ser avaliado. É confirmação, se vira um título no mercado, mas um título para lá de depreciado. Quer dizer, tudo bem, até concordo, mas veja que coisa, eu tenho um título, o Estado deve me pagar, mas eu devo considerar isso para fins de liberação da dívida entre pessoas que discutem pelo mercado, e não pelo aquilo que o Estado disse que vai pagar. Quer dizer, isso é uma negação. Eu nem vi não vi quem era o relator, eu só vi a notícia, mas talvez até seja realista a decisão, mas ela é uma negação, né, do que deveria ser o sistema. Com relação, então, voltando para cá, dentre os temas que me foram submetidos, com relação às sanções
também faço aqui uma observação, porque já foi tratado o tema. Então, o que acontece? Depende um pouco também do que a gente entende por sanção, não é? Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral, só para fazer analogia, estabeleceu uma premissa, não estou nem criticando isso por hora não, mas dizendo o seguinte, olha, condição de elegibilidade ou inelegibilidades não são sanções. Né? Portanto, então, eu posso aplicar isso retroativamente. Então, depende um pouco do que se entende por sanção. Mas, pensando aqui, na verdade, foi discutido, eu tomo a liberdade de dar essa minha opinião também, a improbidade, ela, recebi aqui informações, a doutora Luciana informava, a improbidade aparentemente, tendo como fato gerador esse tipo de situação, não pagamento, não inclusão, parece que não assusta ninguém, né? Infelizmente. A começar, não convence sequer o próprio autor da ação de improbidade que não a propõe. Quer dizer, não vem para o judiciário, salvo o melhor juízo. Raríssimos casos em que se discute o problema da improbidade, pelo menos se discutiu até hoje, o problema da improbidade. A improbidade, de fato, além de todas as sanções, ela poderia, de fato, se o processo pudesse chegar a termo rapidamente, e não é possível, e isso não é apenas em razão da morosidade do judiciário, poderia ser uma ameaça considerável para nortear e disciplinar e moralizar a atuação dos agentes públicos. Agora, de lege ferenda, eu fico pensando se, e talvez a lei que estabeleceu ficha limpa tenha perdido esta boa oportunidade e tenha exagerado em outras, por exemplo, exacerbando uma inelegibilidade a partir de uma condenação por órgão de classe, em alguns casos me pareceu desproporcional, mas aqui talvez estabelecendo desde logo inelegibilidade. Né? Quer dizer, fica uma ideia aqui, porque é curioso, né? Nós temos inelegibilidade por rejeição de contas. Então, se nós temos inelegibilidade por rejeição de contas, porque eu me lembro de ter no Tribunal Regional Eleitoral julgado, bom, falando isso para os senhores, eu tenho a mínima experiência. Agora volto para lá dia 24. Meu Deus, o que será de mim? O que será do tribunal? Enfim, na questão das irregularidades insanáveis, aparece lá, né? Não pagamento de precatórios, mas aparece muito disperso, muito difuso. Eu não me lembro da gente ter entrado muito nessa questão de não pagamento de precatório pelo fundamento lá de rejeição de contas por vícios insanáveis. Mas podemos situar fora do problema do controle das contas. Ainda que isso não seja lá o objeto das contas, talvez construir essa ideia e ver o que o sistema precisa para estabelecer. Olha, é o seguinte, nós temos que ter um mecanismo de reação. Tem que ter um mecanismo. O direito tem que falar, bom, então os senhores vão fazer isso, vocês vão pisar na sociedade, quando os senhores quiserem? Não, então não é. Então o senhor não vai... Porque se falou aqui no final da sessão passada, com muita propriedade, o embargador falou, olha, o problema aqui, vamos ver em quem nós vamos votar. Mas eu concordo, jamais poderia discordar dessa observação. Agora fico pensando, né, parece que o sistema vai... Ele favorece a corrupção, não no sentido estrito da palavra, mas a corrupção de quem não quer pagar, então. Entrei no sistema, então eu faço parte do sistema. Então, realmente, eu não vou pagar mesmo. Antes eu achava que tinha que pagar, mas agora, agora eu sou parte do sistema, então eu reajo como sistema. Então, é preciso também dizer a ele, você quer fazer isso? Então, tá bom, então sua carreira política vai terminar. Quer dizer, é uma resposta um tanto dura, mas é proporcional a isso aqui com que nós nos deparamos. Claro, o problema da improbidade administrativa, isso também foi comentado, eu tenho um pouco de receio. Por quê? Porque a improbidade administrativa vai acabar caindo naquela resposta que a intervenção teve por parte do Judiciário, por parte do Supremo. Judiciário, às vezes eu acho que são duas coisas separadas. É uma brincadeira, é apenas uma brincadeirinha. Por favor, é a culpa. Mas, na verdade, quer dizer, bom, então, mas tem o limite do economicamente possível, tem o problema do dolo. E quando nós levamos para o dolo, quer dizer, de fato, como se probidade fosse apenas esse elemento, quer dizer, pelo menos nesse terreno. E se até hoje alguém pode falar assim, puxa vida, eu achei que o professor tivesse um discurso mais liberal, etc. E de repente está aí preconizando a aplicação de sanções e uma mão pesada que eu nunca ouvi ele falar. Não é mão pesada, eu usaria dizer que é legítima defesa. Porque é preciso criar, quer dizer, nós vamos ser atropelados, simplesmente. Eu não sou credor de precatório, mas isso aqui destrói a democracia.
com todo o respeito. E o judiciário ainda tenta, se esmera para tentar consertar, mas tem um limite, né? Portanto, então, eu acho que talvez nós pudéssemos construir, assim falo, não estou lá, nem vou julgar registro, provavelmente, quando agora assumir o registro já terá sido julgado, não sei em que medida se poderia encontrar nas alterações trazidas à Lei Complementar 74, poderiam dar margem a isso, mas acho que a parte das sanções efetivas, aquelas que peguem realmente em cheio, essas também poderiam talvez ser mais um elemento. Claro, concordo que, no fim, o sequestro que resolve as coisas, mas a ameaça de uma sanção que toque naquilo que é relevante para esses agentes públicos, talvez fizesse com que eles acabassem mudando de ideia. Com relação ao sequestro, senhores, eu até tomei a liberdade de consultar quem deveria consultar. Liguei para o doutor Fernão, que entende de verdade a matéria. Eu volto a dizer, eu sou um processualista perdido nessa discussão toda. E, quer dizer, o sequestro, na verdade, perde um pouco sua razão de ser, né? Tudo bem, no regime tradicional, daqueles então que não são inadimplentes, continuamos com aquelas discussões, mas isso não interessa para a gente aqui, né? Porque o senhor já conhece as discussões a respeito do sequestro com a sua configuração passada. E agora, nesse regime, então, salvo o melhor juízo, se eu compreendi tudo que eu li, compreendi tudo que eu ouvi aqui, na verdade, nós temos o sequestro como nós tínhamos em relação aos parcelamentos precedentes, ou seja, não é só problema de inversão da ordem cronológica, mas é o problema do pagamento. Mas também, da forma que o sequestro está posto, também ele não resolve coisa, ele não resolve nada, porque, na verdade, parágrafo 10 do mesmo artigo 97, no caso de não liberação tempestiva dos recursos, haverá o sequestro da quantia até o limite não liberado. Quer dizer, o que eu estou fazendo, na verdade, é movimentar toda a máquina para que eles cumpram estritamente a obrigação, que está a anos-luz de satisfazer os credores. Está a anos-luz de satisfazer os credores com todas essas dificuldades que foram observadas. Aliás, só um parênteses aqui a respeito do sequestro. Eu ouvi as considerações que foram feitas pela eminente colega que se manifestou em primeiro lugar, lembrando da necessidade de haver duas contas, né? O que está nas disposições transitórias agora e o que também está na resolução do Conselho Nacional de Justiça. E isso mostra, quer dizer, a situação a que chegamos, porque você tem aqueles 50% para pagamento naquela ordem, e os 50%, quer dizer, dependerá de opção a ser exercida pelas pessoas jurídicas de direito público. Quer dizer, então, aqui, o tribunal vai gerir as preferências, mas dentro desse limite, porque também tem um limite que escapa a ele. E nesse ponto até, é um arremedo de discordância, porque eu não consigo discordar disso, eu estou só refletindo sobre o que a colega disse na sua magnífica exposição, eu falo isso de coração, porque fiquei muito bem impressionado, quando ela fala dos valores, né, que tem o que pode acontecer com aquela metade, dos destinados a pagamento por acordo direto com os credores, na forma estabelecida por lei própria da entidade devedora. Tudo bem, então tem que ter a lei para autorizar o acordo. Eu fiquei um pouco em dúvida, porque, salvo o melhor juízo, a opinião foi de que, na verdade, esses acordos a que se refere são acordos em qualquer momento, inclusive em processos que estariam tramitando. Quando eu, numa primeira leitura, tive a impressão de que nós estávamos no cenário dos precatórios. Precatório aqui, metade paga, e a outra metade tem margem para fazer acordo em relação ao que se constituiu por precatório. Mas eu queria ver o que é uma reação mais efetiva ao atropelo. Então, acho que devemos refletir sobre isso. Qual é a interpretação que melhor reage ao atropelo que nos está sendo imposto e, claro, preserva a igualdade, preserva os valores que estão garantidos na Constituição. Então, eu confesso, mas acho que foi muitíssimo bem levantada a questão, saber, afinal de contas, isso porque, quer queira, quer não, 50% está lá, uma parte desses 50% se destina a isso. Então, me parece bastante relevante e há de haver, imagino, uma coerência do sistema.
Senhores, doravante agora, então, me encerro para regozijo geral, de uma parte que eu chamaria de uma parte final, porque certamente as questões mais relevantes me escaparam, e talvez então alguma pergunta possa suprir isso, embora eu acredite que não virá pergunta nenhuma para mim, porque a gente só pergunta para quem apresenta alguma coisa interessante, mas de qualquer forma faço aqui alguns comentários relativamente a questões que foram então tocadas por colegas que me precederam, uma coisa muito feia, mas eu pego carona aqui e tomo a liberdade. Com relação, enfim, não é exatamente um dos pontos mais relevantes, mas foi muito bem tratado, a questão da utilização da multa, quer na perspectiva das requisições de pequeno valor, quer no tocante a precatório propriamente dito. Eu tenho uma opinião a esse respeito, né? Quer dizer, não opinião, eu vejo da seguinte forma: multa funciona quando a multa é, de fato, um mecanismo apto a cumprir a sua função de pressionar, de coagir. Quer dizer, a gente dá uma multa para quem não paga é majorar o problema do credor, né? Então, com a devida vênia, quer dizer, não tem seria melhor construir o mecanismo da tutela específica, porque nessa altura, essa execução não é uma execução por quantia. Né? Na verdade, isso aí já foi muito discutido, problema da natureza do sequestro, etc. Mas, na verdade, pegar o dinheiro lá ainda é execução específica, numa certa medida, porque envolve, inclusive, um fazer. Então, a mim parece o seguinte, eu volto a dizer, quem sou eu para ficar convidando o judiciário a ousar? Mas eu tomo a liberdade de convidar o judiciário a ousar, porque é uma resposta que o judiciário pode dar a esse atropelo. Então, sequestro mesmo. Sequestro, descumpriu, tem a ordem para pagamento de menor valor, sequestro. Não tem, sequestro e ponto final. Senão não vai cumprir. E afinal de contas, o judiciário ele acaba sendo alvo de reclamos contraditórios, né? A sociedade cobra do judiciário que seja efetivo. Depois reclama que as coisas não funcionam por conta do judiciário. Mas quando o judiciário vai tomar, não, então não pode tomar a decisão, não pode invadir. Existem outras despesas, outros valores a serem pagos. Bom, enfim, vamos cumprir ou não vamos cumprir a decisão judicial? E percebam até, senhores, só fazendo aqui um parênteses, ato falho, eu nem falei de intervenção, né? Ato falho, nem falei de intervenção, porque, salvo o melhor juízo, com a perspectiva de sequestro agora no sistema especial, quer dizer, a intervenção já estaria submetida a todos aqueles requisitos impostos pelo Supremo Tribunal Federal. Talvez o ministro Marco Aurélio fosse uma voz vencida lá dizendo, não é questão de dolo e tal. Agora, quando na verdade você tem o depósito, não atendeu a liberação do recurso, tem o sequestro, até um julgado havia separado aqui, acho que foi até, né, Fernão, havia mostrado o desembargador Zé Reinaldo, né, localizando, olha, não tem sequestro, porque não tem intervenção, porque se tem um sequestro, acabou, não tem sentido fazer isso. E também não adianta. Vejam que coisa, eu não quero criticar essa posição do Supremo Tribunal Federal, que em parte foi a posição talvez realista de vários outros tribunais. Mas olha que malefício sofreu o Poder Judiciário com essa questão. Né? Porque o Judiciário foi obrigado a chegar num dado momento e dizer, olha, não pode intervir. Não pode intervir porque é um limite que o Judiciário não consegue alcançar. Vale dizer, a decisão fica descumprida em ponto final. Não pode ser assim, nós precisamos encontrar um outro caminho. Né? Dentro do Estado de Direito, dentro do devido processo legal. Mas eu conclamo, quem sou eu para isso, mas eu conclamo os juízes e, claro, provocados pelos interessados, a ousar e tentar responder, pelo menos, à altura. Com relação à cessão de crédito, já mencionei. Com relação à multa, também, volto a dizer, foi levantada a questão aqui bastante pertinente, de saber se, por exemplo, em relação a precatórios, multa seria da competência do tribunal, do juiz de primeiro grau. Acho até correto o pensamento de que, se em tese cabível a multa, a rigor a competência seria do tribunal, porque de lá que parte a determinação, mas acho que essa questão acaba não tendo, enfim, grande relevância prática, enfim, aqui pelo menos já foi tratado. Tem relevância, mas já foi tratado. E eu termino apenas, senhores, fazendo um comentário sobre, e uma questão bem fora de contexto, mas eu também, como processualista, não deixo de mencionar,
tive notícia até de que o tribunal já estaria decidindo assim, eu aplaudo essa iniciativa do tribunal, no caso do parágrafo 11, em que se fala dos precatórios relativos a diversos credores, admite o desmembramento, mas não se aplica a regra do parágrafo 3º. E eu também convidaria o Poder Judiciário a não dar aplicação retroativa a isto, porque isto é uma violação à confiança legítima, isto é uma postura indigna do Estado perante o cidadão. Quer dizer, quando eu o convidei a me dar economia e você aceitou, você entrou em litisconsórcio, com todas aquelas vantagens. Agora eu digo não. Agora que há créditos separados, eu posso invocar um benefício, então eu não permito e uso aquilo contra você. Quer dizer, me parece que não é correto. Senhores, eu volto mais uma vez a dizer, eu fiquei até sem vergonha, porque já não estou mais nem constrangido. Quando você não sabe, você não sabe. Vai fazer o quê? Só pede desculpas. Então, eu peço desculpas pela ausente contribuição dada a esse evento, mas agradeço a oportunidade de estar aqui, porque eu aprendi muitíssimo e vou continuar aprendendo aqui com as respostas de quem conhece, com as perguntas de quem conhece. Muito obrigado por sua compreensão.